Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos, dessa vez a gente vai resolver um problema envolvendo calor sensível. O problema que a gente vai resolver, ele encontra-se no livro Física Clássica, volume 2, do professor Caio Calçada. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó pessoal. É dado pra gente o seguinte, ó. É cedido 684 calorias a 200 gramas de ferro que está inicialmente numa temperatura de 10 graus. Sabendo que o calor específico do ferro é esse valor aqui, ó, concluímos que a temperatura final do ferro será quanto? Então eu estou interessado em saber qual a temperatura final dessa minha barra de ferro, dadas essas informações aqui. Como vocês podem ver, esse problema ele é um problema envolvendo calor sensível. Por quê? Porque ele está relacionado justamente com o calor necessário para variar a temperatura da minha barra de ferro. E a gente tem uma expressão aqui que a gente usa para calcular a quantidade de calor sensível. Mas o importante para a gente é saber o que é cada um desses termos. Então eu tenho aqui a minha quantidade de calor sensível, eu tenho aqui a massa, o meu calor específico, que é uma característica do material. Então cada material ele vai ter o seu calor específico tabelado, né? Ou uma expressão para esse calor específico de acordo com a temperatura. E aqui eu tenho a minha variação de temperatura. Notem que essa minha variação de temperatura vai ser a minha diferença, né? A minha temperatura final menos a temperatura inicial. Eu vou colocar aqui a minha fórmula e vou substituir nela os valores dados aqui no meu problema. Então eu tenho aqui a minha quantidade de calor sensível, eu coloquei aqui em verde, eu vou colocar aqui a minha massa, eu tenho aqui também o meu calor específico, e notem que cada uma dessas unidades aqui, elas não precisam ser transformadas. Por quê? Porque o meu calor aqui, ó, ele já está dado em calorias, e o meu calor específico também tem calorias aqui. Assim como a massa está em grama, aqui eu também tenho grama, a minha temperatura está em graus Celsius e aqui também em graus Celsius, ou seja, todas as unidades aqui elas estão casando. Eu não preciso fazer nenhuma manipulação ou transformação de unidades nesse problema não. Eu vou substituir os valores, então está aqui, né, em verde aqui a minha quantidade de calor sensível, a minha massa aqui em azul, o meu calor específico e o meu ΔT, como eu disse para vocês, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu coloquei um parêntese aqui porque a gente precisa fazer essa diferença aqui, né, nessa ordem. Agora eu vou multiplicar aqui esses dois termos. Então, multiplicando 200 por esse outro termo aqui, eu vou ter 22,8. Eu vou dividir tudo por 22,8 para assumir com isso aqui, ó. E fazendo essa divisão, eu tenho 30. Então, 684 dividido por 22,8 vai dar 30. Agora, é só eu isolar a minha temperatura final. Eu vou continuar aqui do lado e vou fazer aqui, ó. Minha temperatura final vai ser igual a 30. Esse menos 10 agora aqui eu vou ter mais 10. Então, minha temperatura final vai ser 40 graus Celsius, já que tudo aqui já está em graus Celsius. Notem, eu não precisei colocar a temperatura final desse lado, tá, pessoal? Essa ordem aqui, ela não importa. Por quê? Porque é uma igualdade. Não tem problema, não. Então, a minha resposta é a letra D. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.